A gente fica muito feliz de ver um evento dentro do MEDNESP, né, trazendo temas eminentemente científicos sobre saúde e espiritualidade. Isso é importante para o avanço, né, desse campo, que ainda é um campo incipiente, que tem melhorado bastante, mas ainda é um campo que falta muita coisa, né. Então a gente fica feliz de ter essa oportunidade de falar aqui para vocês. Eu trouxe um tema que, na verdade, eu fui ajudado aí pelos palestrantes anteriores, né? A Lídia, né, falou alguma coisa sobre ensino, né? Até lançou um desafio para nós, professores, e eu apoio esse desafio dela. Eu acho que a gente ainda tem muito a aprender com os nossos alunos, né? Eu vou mostrar um pouquinho da minha experiência nessa área, uma área que particularmente eu gosto bastante de atuar, né? E mostrar alguns estudos a respeito tanto de estudantes quanto de professores. Enfim, debater um pouquinho com vocês dessa experiência, né, no ensino. Então, já foi falado algumas vezes aqui o porquê que a gente deve aplicar, né, abordar a espiritualidade no cuidado com o nosso paciente. Basicamente, as atividades e crenças religiosas, espirituais, elas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Isso as pesquisas mostram, né? A Lídia mostrou num slide algumas pesquisas, né? Eu não vou ficar também me atendo muito à pesquisa, mas o meio científico já demonstra isso, né? A quantidade de pesquisas publicadas sobre o assunto é muito grande. Muitos dos nossos pacientes gostariam que os médicos abordassem a sua espiritualidade. Eu vou mostrar também algumas pesquisas a respeito disso. Muitos dos nossos pacientes são religiosos. O Dr. Mário Pérez mostrou isso aqui, né? E mostrou toda essa interface, né, de ciência, religião, espiritualidade, que é uma coisa que não é tão simples, né, como foi colocado por ele. As crenças religiosas e espirituais do indivíduo ajudam ele a lidar com diversos aspectos da sua saúde. Por isso que é importante que a gente aborde esse assunto na prática clínica. Além disso, as crenças religiosas do indivíduo influenciam decisões médicas. Então, tudo que a gente faz com o paciente, né, grande parte desses pacientes utilizam as suas crenças, né, para lidar com essas suas necessidades, para lidar com decisões médicas, especialmente quando eles estão seriamente doentes. E, como foi mostrado aí, né, existe uma longa história conflituosa, né, entre religião, ciência, medicina. Então, esses são alguns dos motivos por que nós devemos abordar a espiritualidade no cuidado com o paciente. A Lídia mostrou alguns estudos, eu vou só detalhar mais um pouco alguns estudos da realidade brasileira. Primeiro, internacionalmente, vocês viram lá, né, cerca de 80% a 90% dos pacientes gostariam que esse assunto fosse abordado, né, na prática clínica pelo médico ou pelo profissional de saúde, ou seja, 9 em cada 10 acreditam que isso é importante ser abordado. E no Brasil, os resultados são muito semelhantes ao contexto americano. A gente vê aqui que 87,3% dos idosos, que nesse caso estavam em reabilitação, gostariam que seus médicos abordassem a religiosidade e espiritualidade. Entretanto, apenas 8,2% dos dos pacientes referiram que já tinham sido questionados quanto à sua religiosidade por médicos. Ou seja, 9 entre 10 queriam, porém apenas 1 entre 10 realmente foram abordados quanto a esse aspecto. Um outro estudo foi realizado lá em Marília. 81,1% dos pacientes acreditavam que os profissionais de saúde deveriam reconhecer as crenças espirituais dos pacientes. Em contraponto, novamente, apenas 12,9% já haviam sido questionados. Claramente, isso mostra para nós que o médico, em geral, ele tem uma consciência de que esse assunto é importante. Então, a gente vai ver algumas pesquisas mostrando isso. Tanto médicos, professores acreditam que o assunto é importante, porém eles não abordam. E o paciente, em contrapartida, gostaria que esse assunto fosse abordado. Tudo bem, mas será que há, então, bases científicas, né? Eu trouxe esse artigo, a gente publicou em 2014, mostrando a evolução do campo de saúde e espiritualidade nos últimos 15 anos.
o que a gente vê claramente aqui é um crescimento nas publicações em saúde e espiritualidade nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, num banco de artigos como o PubMed, por exemplo, mais de 50 mil artigos foram publicados sobre espiritualidade. Por dia são publicados na média de 7 artigos de espiritualidade. Ou seja, se eu ver o banco hoje e ver amanhã, 7 artigos novos vão estar no PubMed. É muita coisa, tem muita relação entre saúde e espiritualidade. 85% é relacionado com melhor qualidade de vida, melhor saúde mental, melhor saúde física. 15% estão relacionados ou a não ter diferença ou a ter uma piora, quando a religiosidade ela é negativa. Quando a pessoa acredita que Deus está castigando, né, que Deus está punindo ela. E no meio acadêmico? Como é que é esse contexto atualmente no meio acadêmico, no meio de ensino? Bom, primeiro, quem mais pesquisa o assunto? A gente vê aqui que quem mais pesquisa o assunto no mundo são os médicos primaristas, né, os médicos de cuidados primários. Esses são realmente os que mais pesquisam. Seguido pela enfermagem e depois pelos psiquiatras. E qual é o país que mais pesquisa sobre o mundo? Esse é um artigo que publicou em 2014, mostrando aqui que os Estados Unidos continuam na vanguarda dessa área de saúde e espiritualidade. Porém, o Brasil ele já começa a despontar como um grande publicador na área. A gente vê o Brasil em 7º e em 5º lugar. Isso traz para a gente que o nosso país tem trabalhado também nesse tema. O curioso desses achados são que alguns países que não têm uma grande, produção científica em outras áreas despontam nessa área. O exemplo clássico é o Irã, a Índia, Então eles passam bastante outros países que teriam mais tradições na área. E qual é o número de universidades que abordam esse tema? Bom, esse gráfico é um gráfico clássico, porque ele mostra a subida do número, de instituições que abordam o tema saúde e espiritualidade nos Estados Unidos. Nesse caso, as escolas médicas, tá? Em 1993, eram 3 escolas médicas. Em 2007, esse número passou para 100 escolas médicas. O último levantamento que se tem notícia, que foi feito pelo Harold Koenig, mostra que 95% das escolas médicas americanas trazem conteúdo sobre saúde e espiritualidade. Ou seja, os Estados Unidos eles têm bastante conteúdo na graduação a respeito desse assunto. Grandes centros universitários trabalham com o tema, estudam o tema, Alguns exemplos: George Washington, da Cristina Puchalski, a Duke University, do Harold Koenig, e por aí vai. A gente tem centros ingleses, centros canadenses, centros brasileiros, centros da Arábia Saudita. Então, assim, existem diversos centros universitários que têm estudado seriamente esse assunto. No Reino Unido, a gente vê que também há uma maioria das escolas britânicas com cursos de saúde e espiritualidade. 59% traziam aí conteúdo ou cursos nessa área. No Canadá, também tem uma iniciativa canadense para melhora, para aumentar o número de cursos de saúde e espiritualidade. Então, antigamente, em 2001, tinha 24% das escolas médicas canadenses. O estimado para o ano de 2016 seria de 70% das escolas médicas canadenses. Mas será que isso é uma realidade mundial ou não é? Esse é um artigo que a gente publicou com a Cristina Puchalski em 2012, que na época a gente fazia aí, investigava, o que tinha de estudos a respeito de educação médica no mundo. Na época, a gente notou que existiam muitos estudos na América do Norte, alguns estudos na Europa e uma carência de estudos na Oceania, América Central e do Sul. Esse contexto mudou um pouco atualmente. Porém, o que a gente queria mostrar aqui é que a gente precisa realmente ter uma maior disseminação desse conteúdo pelo mundo. Recentemente a gente publicou um artigo, em 2015, está no Prelo, na verdade, em que a gente resolveu comparar
qual que era o conceito de espiritualidade e como as pessoas abordavam a espiritualidade em 3 contextos diferentes. Então, foi avaliada a Índia, né, porque tem uma maioria hindu, o Brasil, com uma maioria cristã, e a Indonésia, com uma maioria muçulmana. Que são exatamente aquelas 3 religiões que o Mário Pérez mostrou que são as principais no mundo, né? O que a gente percebeu disso é que a gente não consegue enquadrar todo mundo em uma só realidade. As realidades são muito diferentes. A única coisa que a gente percebeu que ainda carece bastante é o treinamento formal sobre saúde e espiritualidade. Se vocês virem essa última pergunta, a gente perguntava aqui: você já teve algum treinamento formal sobre saúde e espiritualidade com médicos desses 3 países? Na Índia, 72% falaram que não, que nunca tiveram. No Brasil, 95%. E na Indonésia, 82%. Isso denota para a gente que realmente falta um treinamento específico, que é o que, de certa forma, a Lídia estava cobrando lá, quando ela falou, olha, falta treinamento. Isso é a mais pura verdade. Ainda falta muito treinamento. E as visões dos países são totalmente diferentes em relação a atitudes, em relação ao modo com que eles se posicionam. Então, muitas vezes é difícil a gente criar um consenso, pegar um consenso americano e adaptar para todo mundo. Então, cada vez mais iniciativas internacionais que compilem resultados e cheguem numa realidade mais global são necessárias. Qual que é a história, então, da educação em saúde e espiritualidade no Brasil? Bom, em 2002 é considerado o marco zero nosso aqui. Primeiro curso de extensão universitária sobre saúde e espiritualidade na Universidade Santa Cecília, em Santos. A gente tem um grande representante aqui, que é o Décio Andoli, que fez parte lá desse início, né, da Universidade de Santa Cecília. 2004 foi a primeira faculdade de medicina a realmente ter um curso curricular a respeito do assunto. Universidade Federal do Ceará. A gente tem, né, a figura da Eliane lá da AME Ceará, que foi uma das precursoras desse curso. E aí a gente estava se perguntando, e no Brasil, como funciona isso? A Lídia mostrou para a gente, né, esse slide, em que apenas 10,4% das escolas médicas brasileiras têm cursos a respeito de saúde e espiritualidade na graduação. 4,6% tinham cursos obrigatórios, todos os alunos faziam. 5,8% cursos eletivos. Para a gente não ficar tão chateado com esses resultados, que são resultados decepcionantes, 40% traziam algum conteúdo em algum momento da graduação. Sei lá, uma aula de bioética, uma aula... Então, 40% pelo menos traziam alguma coisa. Mas o que mais chamou a atenção nossa nesse estudo foi que dos diretores das escolas médicas, 51,9%, ou seja, a maioria acreditava que esse assunto era muito importante. Ou seja, o assunto é muito importante, mas ele não é colocado na minha escola médica. 35,6% falaram que é importante. E nenhum falou que não era nada importante. Então a gente vê que mesmo os diretores de escolas médicas acreditam que esse assunto deve ser colocado para os nossos estudantes. Isso na medicina. E na psicologia? A gente tem dados da psicologia brasileira também. Então o assunto religiosidade e espiritualidade é incorporado em 13% das instituições públicas e 16% das instituições privadas. 84% dos cursos não trazem o assunto. Então, resultados também desanimadores. E por que é realidade norte-americana? A gente teve a oportunidade de ir lá na George Washington falar com a Cristina Puchalski, que foi uma pessoa, sem dúvida nenhuma, importantíssima na área de educação médica mundial, não só americana. E ela explicou um pouquinho como foi o processo norte-americano. Na verdade, nos Estados Unidos, ela implementou por meio de dinheiro, ou seja, ela dava grants, dava dinheiro para universidades que começassem a implementar cursos de saúde e espiritualidade. Com isso, ela conseguiu fazer com que os cursos de saúde e espiritualidade começassem realmente a serem disseminados, né, nos Estados Unidos.
que ela achou? Quando eu tirar o dinheiro desses cursos, vai acabar tudo. E, na verdade, ela viu que foi só o start para isso, foi só o começo disso. Uma vez, mesmo depois que eles não tinham mais a verba, eles continuaram com os cursos. Tanto que hoje a gente vê lá 95% com conteúdo de saúde e espiritualidade. Foi um início, né, bem americano, por meio de verbas, mas que deu certo lá, né? E quais são os objetivos, então? O que a gente deve fazer, né, para o aluno aprender a respeito desse assunto? Bom, esse foi o relatório mais marcante que saiu a respeito dos assuntos de saúde e espiritualidade na graduação. Eu gosto de citar ele, apesar de ser de 1999, porque ele ainda é bastante atual. Foi um consenso, né, publicado pela Associação Americana, né, de Colégios Médicos, uma super entidade importante lá nos Estados Unidos. E o que eles viram? Quais seriam os objetivos de aprendizagem básicos a serem atingidos no término da graduação? O que nosso aluno deveria saber quando acabar a graduação? Primeiro, habilidade de extrair história espiritual. Vocês viram na apresentação da Lídia, escolas brasileiras, apenas 3 ensinavam como extrair história espiritual. Muito pouco, né? A habilidade de obter a história cultural do indivíduo. Então, identidade cultural, experiências, explicações sobre doenças, práticas de saúde que ele utiliza, interpretações relevantes sobre fatores de estresse social e disponibilidade de sistemas de suporte culturais. Bom, habilidade em aplicar o entendimento dos comportamentos e crenças culturais e espirituais aos contextos clínicos. Então, não ser puramente uma teoria sem aplicabilidade. Hoje em dia, o que a gente vê nos nossos estudantes é uma desmotivação, né? Exatamente por falta de aplicação clínica daquilo que eles estão aprendendo. Não tem nada mais chato do que você decorar um monte de fórmula e não saber para que isso serve. Acho que todo mundo foi estudante, todo mundo sabe disso, né? Então, aqui é essa habilidade de aplicar esse entendimento e esse conteúdo. Então, por meio de prevenções, formulação de casos, planejar tratamento, situações clínicas desafiadoras. Esse é o contexto clínico que vai aparecer essa situação. Importante, a grande maioria dos médicos e dos estudantes desconhece as pesquisas a respeito de saúde e espiritualidade. Então, nossos estudantes, eles têm que ter conhecimento dos dados de pesquisa sobre o impacto da espiritualidade na saúde e nos resultados com os cuidados de saúde. Então, nós não podemos esquecer que é importante que eles saibam que isso tem evidências científicas. O entendimento e respeito do papel dos clérigos e outros líderes espirituais. O líder espiritual é uma figura importante, né, que deve ser respeitada. E a gente vê muitas vezes preceptores simplesmente deixando para, não vamos deixar ele entrar, mesmo com leis, etc., que garantem a ele isso. O entendimento de sua própria espiritualidade e como pode ser nutrida como parte de crescimento profissional desse indivíduo. E para isso, esses seriam os objetivos, ele coloca estratégias para assegurar que os alunos tenham experiências de aprendizado que o façam atingir esses objetivos. Para isso, desenvolver objetivos de aprendizado específicos relacionados a 3 tópicos: espiritualidade, questões culturais e cuidados no final da vida. Estabelecer um processo de gerenciamento curricular que garanta que questões relevantes, então uma continuidade, não uma breve exposição, mas uma continuidade. Se a gente ensina o aluno no primeiro período do curso e depois não ensina mais, ele tende a esquecer esse conteúdo e ele tende a ser contaminado pelo entorno. A gente brinca que ele tende a ser corrompido pelo meio, né? Então precisa garantir uma continuidade para que ele seja exposto em vários locais do curso, não só em um momento específico. Estabelecer um processo de gerenciamento curricular garanta que seja excluído nos 4 anos do currículo. Aqui nos Estados Unidos, 4 anos, no nosso contexto, 6 anos. Elaborar experiências educacionais para que os estudantes aprendam como extrair a história espiritual e cultural
e tenham esse contato com pacientes com doenças terminais. Elaborar atividades vivenciais que integrem as questões espirituais, culturais e relacionadas ao final da vida. Estudos de caso, filme, pacientes atores, casos baseados em problemas, treinamento entre os próprios alunos, no intuito da gente treinar e garantir o aprendizado desses alunos. Promover oportunidades regulares para que eles possam discutir e explorar seus sentimentos sobre as experiências clínicas, conflitos criados por diferenças culturais e espirituais e cuidados a pacientes terminais. Organizar experiências de aprendizado ligadas à exposição a comunidades culturalmente diferentes ou com outras particularidades, tanto de pacientes quanto de profissionais de saúde. Estabelecer experiências de acompanhamento longitudinal aos pacientes para que eles possam entender a relação entre a espiritualidade, a cultura, essas questões ligadas ao final da vida e a saúde do paciente. E possibilitar a experiência interdisciplinar, outra coisa que na medicina ainda carecemos muito. A gente tem pouco contato com outras, na verdade, com outras profissões, né? Pego alunos meus da medicina que estão no internato e não sabem o que o fisioterapeuta faz. Isso é uma coisa que a gente precisa rever realmente. Então, esse contato interprofissional, né? E garantir que os estudantes tenham oportunidade de cuidar dos pacientes com doenças terminais, permitindo que eles se familiarizem e sintam-se mais confortáveis com essas questões físicas, emocionais, socioculturais e espirituais do paciente, da família e dos médicos nesse processo de final de vida. E como a gente faz isso então? A gente tem diretrizes, mas a gente tem estratégias para fazer isso. Existem alguns cenários de aprendizagem básicos pelo qual a gente pode fazer isso. Primeiro, permitir que o nosso estudante obtenha a história espiritual em pacientes ambulatoriais e internados. Então, a gente dá essa oportunidade para eles, para que eles possam, primeiro, ter menos medo. A gente viu lá no trabalho da Lídia que tinham timidez, tinham um certo receio, e depois que começaram a fazer isso, sentiram confortáveis, sentiram mais tranquilos. Então, permitir esse acesso ao paciente. Acompanhar o capelão do hospital, quando for o caso. A gente tem serviços de capelania bem estruturados no Brasil em alguns hospitais, em outros não. Nos Estados Unidos eles falam, né, do estudante ser a sombra do capelão, dele acompanhar o capelão no seu atendimento. Discussão de artigos científicos, chamados journal clubs, né? Então você discutir evidências científicas a respeito do assunto, para trazer para o aluno a importância dessas evidências e como isso impacta a saúde do nosso paciente. Visitas em enfermarias de cuidados paliativos. Então, também, trazer esse contato com a finitude, né, com a proximidade com a morte. Nosso aluno ele tem pouca experiência com isso, né, ele acha que a morte é sempre algo a ser vencida, né? Então, ele não tem tanto contato com os cuidados paliativos. Importante, ambientes protegidos, ou seja, o aluno ter oportunidade de aplicar isso em um ambiente mais protegido, em um ambiente que ele possa se sentir confortável, para no futuro ele aplicar isso no paciente. Então, simulação com atores, né? Então, aqui alguns exemplos de cursos, né, que a São Paulo fez, por exemplo, de simulação com atores. O OSC, né, que é uma avaliação prática. Então, incluir isso, por que não? Incluir isso em atividades didáticas, disciplinas e avaliar o aluno quanto a essa abordagem. Iniciação científica. Então, eu tive eu fiquei muito feliz porque tanto a Daniele quanto a Lídia foram pessoas que eu acabei orientando em algumas iniciações científicas há um tempo atrás. Então, eu fico feliz de ver, né, essas pessoas hoje apresentando aqui, mostrando trabalhos de qualidade. Então, a iniciação científica, os alunos são o futuro da nossa medicina e são o futuro da nossa sociedade, né? Então, a gente precisa realmente valorizar
os nossos alunos. Então essas são algumas das estratégias que a gente pode utilizar para implementar, né, a saúde e espiritualidade na nossa escola médica. Mas será que os professores, né, que estão lá na escola médica, será que eles... como é que é a opinião deles a respeito desse assunto? Será que eles são abertos? Será que eles não são abertos? A gente tem uma ideia de que os professores, eles não são abertos a esse assunto. Baseado nisso, a gente resolveu fazer algumas pesquisas para entender a opinião de professores, tanto de medicina e posteriormente de enfermagem. Vou começar então com a opinião dos professores de medicina. Esse foi um trabalho que foi feito lá em Botucatu. 90% dos professores acreditavam em Deus, 72% acreditavam que a fé ou espiritualidade podem influenciar de forma positiva no tratamento dos pacientes. Ou seja, a maioria aqui acreditava que isso influenciava de forma positiva. 75% acreditava que a prece poderia ter efeitos no tratamento do paciente. 62,3% gostariam de abordar a espiritualidade dos seus pacientes. Ou seja, nós vemos aqui que a maioria, até então, tem uma ideia positiva do assunto. 50% acreditam que é importante que a escola médica aborde o assunto, metade dos professores. Mas nem tudo são flores, né? Apenas 43,4% disseram estar preparados para abordar o assunto. 27,8% haviam mencionado alguma vez na história docente deles esse assunto em suas classes. E 92% acreditavam que as escolas médicas brasileiras não davam, né, as informações necessárias sobre esse assunto. Isso aqui me faz refletir um pouquinho de que os nossos professores, eles acreditam que esse assunto é importante sim, pelo menos a maioria dos professores. Porém, eles não estão preparados para abordar esse assunto no contexto da docência. Opinião de professores de enfermagem. Mesma coisa, 86,7% disseram que a espiritualidade influenciava muito a saúde dos pacientes. 89,7% consideravam apropriada essa abordagem. 66,7% consideravam-se preparados para abordar. 83,3% já abordaram esse assunto e 30% abordam frequentemente. Então, novamente, a gente tem visões positivas de professores, tanto de enfermagem quanto de medicina. E qual será a opinião do estudante de medicina frente a esse assunto? Esse é um estudo que é um estudo multicêntrico, né, que foi publicado em 2013. Na verdade, é uma associação de diversas universidades, e esse estudo ele nasceu em um congresso do departamento acadêmico da AME Brasil, lá em 2011, se não me engano, alguma coisa assim, e ele foi implementado depois e publicado. Basicamente participaram 12 escolas médicas brasileiras, as escolas estão presentes aqui. Essa foi a equipe participante, a gente vê nomes que estão até hoje aqui nos departamentos acadêmicos das AMEs, e foram avaliados 3.630 estudantes de medicina das 12 universidades. A gente queria saber as opiniões, atitudes dos estudantes de medicina frente a esse assunto. E a gente perguntou, a espiritualidade influencia na saúde dos pacientes? 71% falaram que muito, 24% mais ou menos, 5% falaram que pouco ou não influenciava. Ou seja, a grande maioria acreditava realmente que influenciava muito. Você gostaria de abordar a espiritualidade de seus pacientes? 58% disseram que sim, que gostariam de abordar. Você se sente preparado para abordar a espiritualidade do paciente? Muito preparado, apenas 11%, mais ou menos 41%, 48% pouco ou nada preparado. Ou seja, eles acreditam que é importante, porém eles não se sentem preparados para isso. Quanto relevante é essa abordagem? 3/4 falaram que era muito importante. Quão frequentemente você aborda a espiritualidade? Metade falou que raramente, 34% falaram que não abordavam, a minoria abordava esse assunto. Os professores já abordaram esse assunto? Nunca, 44%.
raramente 34%, algumas vezes 20%. Ou seja, eles não estão preparados e o professor não aborda. As universidades brasileiras estão dando toda a informação necessária sobre o assunto, 84% foram categóricos e falaram que não, 13% mais ou menos, e apenas 3% falaram que sim. O assunto deveria ser incorporado no currículo, 63% falaram que sim. Se já participou de atividades, 27% não e não gostaria, 54% não, mas gostaria, e 19% falaram que sim. E quais foram as barreiras para isso? A Lídia mostrou um pouquinho dessas barreiras, eu vou trazer os dados originais do estudo. Primeira barreira, medo de impor as crenças. Segunda barreira, medo de ofender os pacientes. Terceira barreira, falta de conhecimento. Quarta barreira, falta de treinamento. Todas essas estão relacionadas à falta de um treinamento. Eu tenho medo de impor as crenças quando eu não sei como fazer isso. Eu tenho medo de ofender meus pacientes como eu não sei como me portar e fazer isso. Então, o treinamento é essencial para esses alunos. Opinião dos estudantes de enfermagem frente a esse assunto. A maioria dos estudantes considerava que religião e espiritualidade exercia muita influência nos seus pacientes, a exemplo dos de medicina. Para 66,7% dos participantes, a influência era positiva. Metade afirmava estar moderadamente preparados, e as principais barreiras repetiam aquelas barreiras, né? Medo de impor pontos de vista religiosos, medo de ofender os pacientes, falta de treinamento. Ou seja, falta treinamento. E será que é possível implementar isso numa faculdade de medicina? Eu vou trazer um exemplo aqui, que foi um exemplo da Universidade de Taubaté, que é coordenado aqui o curso pelo Alexandre Serafim, e eu tive prazer de participar dessa elaboração, em que a gente queria avaliar as mudanças ocorridas nos alunos que participaram de uma disciplina de saúde e espiritualidade, comparando o antes e o depois desses alunos. Então, foram avaliados estudantes que optaram por participar dessa disciplina na Universidade de Taubaté. A disciplina é oferecida para estudantes do segundo ano, lá de Taubaté, do curso de medicina, é eletiva, 58 horas de aulas teóricas e 10 horas de aulas práticas. Uma medicina, uma disciplina grande. Os participantes foram avaliados antes e após o curso, né, por meio de escalas graduadas de 0 a 10 e conhecimento. O que a gente viu é que houveram algumas mudanças nesses estudantes. A primeira, eles começaram a se sentir mais preparados para conversar sobre as crenças religiosas e espirituais dos pacientes. Eles começaram a achar mais que o líder religioso é uma figura importante no hospital, que o capelão também era uma figura importante para o paciente. Começaram a sentir que abordar esse assunto com os pacientes tinha a sua importância, que era importante, né? E que a espiritualidade era importante para fortalecer a relação médico-paciente. Esse é o resultado da prova cognitiva, né? Então, vendo puramente conhecimento adquirido, mostrando também um maior conhecimento sobre o assunto antes e depois da disciplina eletiva. Então, como conclusão, a implantação dessa disciplina de saúde e espiritualidade para os alunos do segundo ano aí da Unital, né, foi capaz de modificar os pensamentos, opiniões e conhecimentos dos participantes frente a essa temática. Um outro exemplo ainda, perguntando, né, é possível implementar isso? É o exemplo do trabalho de hoje da Lídia, né, que também demonstra essa tentativa de implementar em uma liga. Ao contrário da disciplina, ela é uma liga acadêmica de saúde e espiritualidade. E eu trouxe aqui a foto dos alunos também, né? Só para vocês terem uma ideia como a demanda é reprimida, como as pessoas querem ter acesso a esse assunto, né? Na disciplina da Unital, ficaram faltando vagas, então excedeu muito o número de pessoas, então teve que limitar o número de vagas. Nessa Liga de Saúde e Espiritualidade foram 80 inscritos. Então, para vocês verem a quantidade, né, de pessoas inscritas nessa liga,
tivemos que dividir, né, em 40 e 40 de tanta gente que tinha. Isso aqui é uma atividade da liga lá da UFMS, né? Eu vou finalizar mostrando que está na hora da gente refletir um pouco do ensino da nossa medicina, né? Está na hora da gente parar um pouquinho para pensar o que a gente está fazendo com os nossos alunos e o que a gente está fazendo na formação dos nossos alunos. Eu acho esse slide um slide que eu tirei lá da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Médica, que eu acho que fala muito para mim esse slide, porque é o que eu sinto na prática. Que 1808, né, auscultar, palpar, ouvir, era uma prática humana. Exames complementares, era a clínica soberana. Então o foco, né, centrado no paciente. 2008, né, 200 anos depois, né, tecnologia impera, né, então 200 anos depois a tecnologia impera, auscultar, palpar, ouvir, e tudo isso já era. E a gente vê aqui um paciente triste, né, e todo mundo focando o cuidado no eletrocardiograma, no ultrassom, na tomografia. Então a gente vê os nossos alunos serem desconstruídos. O nosso aluno ele chega de um jeito. É bonito você ver o aluno chegando no primeiro período da medicina. Ele vem com aquela ideia altruísta, aquela ideia de que ele vai mudar o mundo, aquela ideia de que ele quer ajudar as pessoas. E no decorrer da graduação, você vai vendo esse aluno sendo desconstruído. Até ele chegar lá no 12º período, 6º ano, totalmente modificado. É um aluno que muitas vezes ele está mais interessado com a prova de residência do que participar de uma visita. Ele está mais interessado de ir para o medicurso, e eu não tenho nada contra o medicurso, mas não tenho nada a favor também. Então, né, então ele está mais preocupado do medicurso do que ouvir o seu paciente. Isso é uma coisa muito séria. E muitas vezes ele fala para a gente, olha, eu não quero mais ter contato com o paciente, eu vou fazer alguma coisa que eu não vou ter, né, não vou ter injeção. Né? Então eu vou fazer alguma coisa que não tem contato com o paciente. Então o que a gente está fazendo com os nossos alunos? Né? E eu sinto aquele desabafo da Lídia no final como uma coisa que a gente vivencia na prática isso. É o que os nossos alunos falam, né? É o que acontece. Então, a gente tem que realmente começar a ver o ser humano como um ser multidimensional. Isso parece uma coisa batida. Se eu perguntar para o meu estudante, a pessoa é um ser biopsico-sócio-espiritual, todo mundo fala que sim. Mas na prática, poucos avaliam dessa forma. É da boca para fora, é o politicamente correto. A gente tem que mostrar para eles que isso realmente é importante e que cada dimensão atua da mesma forma. Ou seja, a espiritualidade do paciente, as crenças desse paciente podem impactar mais do que o biológico para esse paciente. Então a gente tem que considerar isso. Para finalizar, eu vou trazer a conclusão em um formato de onde estamos, o que necessitamos e para onde vamos. Então, onde estamos? Ainda faltam estudos, principalmente na área de educação médica, mas estamos melhorando. Então, a gente vê já uma corrente, né, na área de ensino desse assunto, aumentando o número de publicações. Faltam orientadores. A gente tem poucas pessoas capacitadas a orientarem esse assunto ainda no Brasil. Então, muitas vezes a pessoa tem uma ideia, né, a iniciação científica, ele quer fazer aquilo, mas não encontra quem faz isso por ele, quem ajuda ele nesse trajeto. Faltam disciplinas nas universidades. Eu diria mais, eu acho que falta exposição contínua nessas faculdades. Falta conhecimento dos profissionais de saúde. Quem ensina é o professor. Se ele não tem conhecimento do tema, ou ele vai ter receio, ou ele não vai achar que isso é importante. Então ele não vai passar para o nosso estudante. O que necessitamos? Maior discussão na área de educação médica, formação de diretrizes nacionais quanto a esse assunto, maior treinamento dos docentes. Precisamos treinar nossos docentes a fazerem isso. Cooperação internacional, aprender com quem está fazendo já de uma forma maior. Para onde vamos? Mais pesquisa sobre o tema, orientação na pós-graduação, disciplinas nas universidades, maior conhecimento do médico e quebra de paradigma. Acho que essa é a principal
lição que a gente tem que levar, né? Isso é um paradigma que tem que ser quebrado, né? A gente não pode ver mais a nossa medicina caminhar. Eu diria caminhar até para trás. Ela caminha muito para frente em tecnologia, mas esquece muito a compaixão, o humanismo e a valorização do foco nosso, que é o ser humano, né? Eu vou finalizar com essa foto, fazendo propaganda da minha nova cidade, faz 2 anos que estou lá, né? Esse aqui é o Morro do Cristo, lá em Juiz de Fora. E eu lembro que a primeira vez que eu fui para Juiz de Fora, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar o Morro do Cristo com neblina. E aí eu acho que eu falei, estou no lugar certo, né? Muito obrigado.